Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui de novo eu, Matheus e Camila, né? Camila tá do outro lado, foi mal. E estamos aqui novamente virtualmente. Acreditamos que esse será o último virtual. Daqui a pouco estamos de volta no estúdio presencial. E hoje estamos para falar aqui sobre saúde mental e espiritualidade. Você acha que é uma coisa influencia na outra? São duas coisas separadas? Saúde mental é psicologia, é terapia e só, e daí espiritual é só ir no centro e fazer oração? Como é que isso funciona para você? Deixa aí nos comentários. Enquanto você vai refletindo, vamos rodar a vinheta aqui que já já a gente vai falar sobre isso. Espera aí. Então, Camila, sua visão aí sobre você, né, tem as suas tendências também, né? Você é terapeuta, mas obviamente que você, como espírita há muitos anos, vai ver um pouco dos dois lados. Qual é a sua visão aí? Você acha que uma coisa influencia muito a outra? Você acha que é algo muito forte, é uma influência muito forte, do espiritual no físico e do físico no espiritual? Ou são coisas que sim, se entrelaçam ali em alguns momentos, mas a gente não tem que levar os dois sempre em harmonia o tempo todo? A gente pode focar mais um em outro. O que você acha? Pergunta difícil. Difícil, principalmente porque eu sou suspeita para falar. É, para mim, no início, foi bem desafiador tentar separar as coisas, já que eu preciso respeitar que tem pessoas que têm outra religião e que também nem têm religião, né? Então, não misturar os assuntos, apesar de saber da influência que existe por trás. Mas eu acredito muito que quando a pessoa está cuidando da saúde mental dela, ela está se equilibrando. E equilibrada, ela está numa sintonia que favorece. Então, eu sei que ela vai estar sendo mais ajudada se ela estiver equilibrada do ponto de vista emocional. Agora, quando a pessoa tem uma noção da espiritualidade e se agarra a isso, seja espírita ou não, porque basta estar acreditando em Deus, estar acreditando na influência do mal, estar acreditando que também está sempre sendo ajudado, que Deus pode intervir, isso ajuda bastante, porque a pessoa já tende a ter mais um ponto de apoio além da própria terapia, vamos dizer assim, né? Então, ela se fortalece nas duas fontes, e isso só traz benefícios. Então, no meu trabalho, eu não costumo misturar as coisas. Então, por exemplo, eu faço interpretação de sonhos, que, de um ponto de vista psicológico, é totalmente diferente de uma interpretação de um sonho do ponto de vista espírita, entende? Então, eu não misturo as coisas, mas, com certeza, se um espírita me procura e ele traz esse assunto à tona, eu indico que procure também o centro espírita, que procure um tratamento no centro espírita, que se engaje dessa forma, porque ele já se identifica, né? E já estava querendo também. E dá para entrelaçar as coisas, elas conversam entre si, desde que aquilo diga muito respeito à individualidade da pessoa. No fim das contas, eu acho que assim, um alerta que a gente tem que fazer aqui nesse programa é justamente para que, independente da sua crença, você não ache que tudo se resolve somente através da sua religião e renegue o tratamento médico, né? Porque a medicina não existe por acaso, os remédios não existem por acaso, os profissionais não existem por acaso. Por quê? Porque Deus nos dá isso como ferramentas para a gente também alcançar a nossa melhoria. O físico só reflete uma questão espiritual. E a gente negar isso é a gente estar negando ajuda, é a gente estar numa posição passiva e deixando de fazer o que nos cabe. A gente fica achando que tudo vai cair dos céus, não é bem assim. Então a gente não pode achar que basta a gente estar engajado passando pomadinha do vovô Pedro, tomando água fluidificada, participando de grupos espíritas, de tratamentos espirituais, e não olhar para esse aspecto físico que também precisa, porque imagina, a questão emocional, ela diz respeito a coisas tão profundas que precisam ser trabalhadas, que só uma oração ou uma leitura ou uma conexão com o alto não é suficiente. Você precisa trabalhar esses elementos, são muitas histórias familiares, traumas vividos, expectativas quebradas, são tantas coisas. Então, eu indico as duas coisas, elas conversam entre si. E você, Sim. Matheus, o que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que é um equilíbrio e, assim, eu quanto mais eu estudo o espiritismo, mas também quanto mais eu vejo a vida, eu vejo que talvez não sejam coisas tão separadas, assim, né, se você for pra parar pra ver. Se eu pego muito por exemplo, pelas obras de André Luiz, né, acho que no Missionários da Luz, se eu não me engano, nos primeiros capítulos, eles vão visitar alguns grupos mediúnicos, né,
e daí ele Uhum. escreve lá, né, eu não lembro agora o nome do mentor que tá com ele. Se você lembrar, você me avisa, mas De quem? Do André Luiz? oi? Em qual livro? Em É qual no livro? Missionário da Luz, é bem nos primeiros capítulos, eles vão visitar Ah, uns tá. grupos juntos, aí tem um mentor ali com eles. Tem uma pessoa, né, que tá Sim. orientando ali o André Luiz. São os nomes tão esquisitos nas obras, né, que realmente fica difícil decorar. Hã. Sim. Mas enfim, aí ele tá ali orientando e tem uma hora que eles olham, assim, que eles dão uma olhada na pessoa e eles conseguem ver manchas, né, negras, assim, Sim. tudo mais, e veem ali que aquela pessoa ela tem algum tipo de doença física só por olhar o perispírito. Então você vê que as questões espirituais impactam o físico, né, coisas se somatizam ali e tudo mais. Então, talvez para quem esteja olhando, né, para os espíritos que olham do outro lado, talvez para eles essa questão de saúde mental, né, saúde mental, saúde espiritual e física, sejam tudo só questão de saúde, não tem nem essa expressão, tipo, saúde é saúde, o corpo e o Uhum. físico tudo junto. Eu tô tendendo a ver dessa maneira, de que acho que é um pouco dos 2, né. A gente reprimir muitos sentimentos, isso pode acabar afetando o seu físico, e você também ignorar o físico, isso pode acabar afetando o seu perispírito também, no geral. Então tem esse ponto. Mas quesitos também de, como a gente agir, né, como a gente buscar ajuda, eu acho que os 2 pontos são válidos e eu acho que não pode se negligenciar nenhum dos 2. Você simplesmente tem que ver o que está melhor para você, em que condições você está para tomar cada um, né. Como você falou, tem pessoas que não, né, a gente atrela muito a saúde espiritual com uma religião, necessariamente, mas tem pessoas que não têm religião, né. Então, assim, óbvio que a primeira opção de procura dela de saúde mental vai ser, né, um psicólogo, um terapeuta e tudo mais. Mas, assim, isso não quer dizer que, aquilo também não é um ato de tratar, né, da saúde espiritual, porque, como eu falei, as coisas meio que se misturam a certo ponto, né. E eu acho que o equilíbrio é importante, porque tem coisas que eu vou tratar com um terapeuta, com um psicólogo, que eu não me sinto confortável em falar num centro espírita, por exemplo. Então, não é tudo que eu penso: "Ah, não, eu vou falar isso aqui, eu preciso conversar com alguém sobre isso aqui", e eu necessariamente vou chegar e pensar: "Não, eu vou no atendimento fraterno e falar". Tem gente que se sente à vontade, mas eu não tenho me sinto à vontade necessariamente para falar sobre tudo do que passa na minha cabeça para um atendente fraterno. Você pode começar com atendimento fraterno, às vezes, para entender um problema ou outro, e daí, a partir daí, vocês vão vendo, inclusive o próprio atendimento fraterno, a própria pessoa que está fazendo o atendimento ali, muitas vezes ela Uhum. ela recomenda, né, que, ó, isso aqui às vezes você também precisa, né, dar uma olhada no seu lado, né, psicológico, às vezes é bom frequentar uma terapia, um psicólogo, alguma coisa assim. Então, a gente sempre tem que estar atento aos 2 e não negligenciar, lembrar que, tipo, a gente está andando de mão dada, a gente atualmente está né, na condição de estar encarnado no corpo físico, então a gente tem que cuidar desse corpo físico, mas também somos espíritos, então a gente tem que, né, olhar sempre os 2 lados, e o que é espiritual e o que que não é, aí, se você tem dúvida, se, o que eu tenho esse problema é espiritual ou é físico? Na dúvida vai nos 2, né, na dúvida investiga os 2, né. Eu, por exemplo, na comunhão, eu cheguei a fazer o curso, né, de atendimento fraterno também. Uhum, E eu percebi a clara diferença entre o meu trabalho como terapeuta e o trabalho no atendimento fraterno. O atendimento fraterno não é uma terapia, é um exato. momento onde eles acolhem Uhum. qualquer pessoa e qualquer que seja o caso, então fazem a pessoa se sentir ouvida, acolhida, abraçada, não julgada, e eles já têm técnicas para conectar essa pessoa com o amor de Jesus, com a emissão da energia que é estar na sintonia ali desse auxílio do Cristo, sabe? E aí, a partir dali, eles também ajudam muito a encaminhar para tratamentos espirituais que vão auxiliar essa pessoa. Mas, apesar da pessoa estar se abrindo, às vezes, sobre questões muito pessoais, elas são. É um momento de desabafo, mas não é um momento para trabalhar essas questões, porque é onde se trabalha essas questões? Na terapia, de fato, né? Então, e seria muito bom aliar as duas coisas, a pessoa poder estar fazendo terapia, poder estar indo no atendimento fraterno, fazendo tratamento espiritual, porque é como você falou, né? São tão integradas, então seria como você tratar com tudo que você tem alcance, e claro que você vai sentir os benefícios disso. Mas, por exemplo, tem infelizmente, muito preconceito ainda, e aí tem muito julgamento dentro das religiões. Isso não é só no espiritismo, eu vejo isso acontecer em várias religiões cristãs, mas de dizer assim, você tá com depressão, mesmo
tendo fé, mesmo acreditando em Jesus, acreditando em Deus, então você não tem fé de verdade. Então você não acredita o suficiente. Né? Então você não é espírita, sabe? Porque não é possível você estar com esses pensamentos tão negativos. E não é assim, sabe? O buraco é muito mais embaixo. Existe uma diferença entre saber uma coisa e sentir aquilo, porque às vezes tem um desligamento orgânico, os seus neurotransmissores já estão deficientes. Então é uma questão, tipo, a doença, a depressão é uma doença, ela precisa ser tratada com remédio, com medicamento. Então, não é a ausência de Deus e não é uma fé que é fraca, mas é porque a pessoa precisa de auxílio de outras maneiras também para conseguir enxergar e sentir de uma maneira como sentia antigamente, entende? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado da forma como a gente julga as pessoas que estão em sofrimento, como a gente se refere a elas e como a gente também critica, né? E aqui a nossa intenção nesse episódio, por exemplo, é justamente que essas pessoas que às vezes já se sentiram julgadas, que estão se sentindo mal consigo mesmas, culpadas por terem sua fé e estarem constantemente pedindo perdão a Deus por estarem se sentindo como se sentem, que elas se sintam acolhidas nesse momento e que elas procurem ajuda também da terapia. Cada um tem as suas condições, né, de investir na sua saúde mental, mas existem também programas sociais, atendimentos gratuitos então, tem para todos os casos, mas que não deixem de buscar, né? Que isso não seja um empecilho, porque hoje em dia existe também essa opção do tratamento social. Exatamente. É muito importante a gente entender isso, né, de que a gente não pode, ver acho que o atendente fraterno é muito bem treinado para isso, né. E a gente Sim, vê os problemas dos outros, mas a gente não necessariamente, se sentir na obrigação de que: "Ah, eu tenho que fazer algo a respeito de eu tenho que curar essa pessoa". E sim. nem todo mundo tem essa capacidade, né. Então, por mais que a gente vê, né, o exemplo de Jesus, nossa, ele foi e curou tanta gente, sim, um dia talvez a gente chegue lá, mas no momento agora a gente tem que entender que existem problemas que a gente pode dar caminhos para as pessoas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para essa Uhum. para si as dores e tentar, né, fazer algo a respeito. Mas assim, ao mesmo tempo, né, a gente tem que, tentar ter empatia pelas pessoas, né. E o outro ponto que eu queria tocar também, né, que a gente até tinha comentado nos bastidores, é essa questão, né. Também tem o ponto de que, você às vezes é uma pessoa que está em terapia, né, está tendo está passando por um processo, mas ainda assim está sentindo alguma coisa, aí você procura no centro, e daí você descobre que tem a questão da mediunidade, né. Então a mediunidade também é algo que afeta, eu acho que é uma das coisas que afeta mais as 2 coisas, né. Eu Uhum. não tenho nenhuma mediunidade aflorada, né, tenho mediunidade ostensiva, mas muitas pessoas que eu conheço têm, e daí tem essa questão, né, de que às vezes no dia do grupo tem aquela sensação, né, de um mal-estar, né, alguma coisa, daí vai no grupo, daí, né, faz o atendimento e tudo mais, e daí depois quando olha em retrospectiva vê que, cara, espiritual. E não é fácil de identificar, né, por isso que a gente recomenda às vezes os 2, porque até mesmo os médiuns que têm todo o treinamento, que frequentam o grupo mediúnico, que, né, estão lá trabalhando, eles ainda às vezes, né, olham, não conseguem identificar 100%, né, se aquilo é dele, se aquilo é de algum espírito que está perto, porque ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade. Então, é por isso que é bom a gente ter essa manutenção das 2 coisas, né. Acho que para quem é médium, né, às vezes talvez seja mais recomendado ainda a gente ter um acompanhamento tanto médico quanto, né, psiquiátrico, psicólogo e tudo mais, Psicológico. quanto também ter a participação do centro, né. Porque você está numa posição onde você, tá mais vulnerável do que as outras pessoas, né. E lidar com essa vulnerabilidade, às vezes, é importante para que você tenha uma qualidade de vida não só na perspectiva de saúde espiritual, mas também na perspectiva de saúde física mesmo, né. E, Matheus, isso é muito real, acontece demais. Às vezes, o sofrimento é nosso, está sendo potencializado por causa da mediunidade, por causa da presença espiritual. E às vezes é zero nosso, assim, absolutamente nada. É totalmente mediunidade que não está educada, né? Porque uma pessoa que está passando passou pelo estudo e pela prática da mediunidade no centro, ela consegue começar a dominar, controlar e não ser controlada. Mas existem Uhum. casos raros onde a pessoa não consegue ter controle sobre a própria mediunidade, mesmo tendo passado por esse processo. Então, assim, você imagina o caso das pessoas que são médiums e nem nunca ouviram falar sobre mediunidade, não são espíritas, têm repulsa pela religião e estão lidando com essas questões sem imaginar que tem relação com a mediunidade, né? Então, assim, é complexo e quanto mais a gente puder divulgar essas informações, mas vai chegar a pessoas que às vezes
nunca se envolveram em círculos onde esse assunto surgiria, então nunca pensariam nessa possibilidade. E é por isso que cada vez mais a gente vê no centro chegando pessoas de outras religiões como último recurso por causa do desespero que estão sentindo da situação que estão, né? E aí a gente vai vendo que o preconceito vai caindo cada vez mais, e eles vão entendendo que são os irmãos, né? Que a gente está ali para se ajudar, independente de religião. Eu, particularmente, quando eu tenho meus pacientes que eu sei que são de outras religiões e eu acredito ter também uma influência espiritual, eu faço o que eu posso, que é colocar o nome deles para oração, orar por eles, aproveitar que eu tenho esse contato com eles para pedir esse auxílio espiritual em favor deles, já que eu não posso interferir desse ponto de vista de escolha de religião, da maneira de ver esse outro lado que eu acredito que também interfere. Então, estou sempre vibrando positivamente por todos e aí a gente torce assim, né, para que a ajuda chegue de alguma maneira, porque o bem ele tem milhares, infinitas formas de se fazer acontecer. Então, a nossa prece impulsiona isso, dá força para que aconteça. Com certeza. Eu acho que é isso, é questão da gente manter a mente aberta, né, sem trocadilhos. Aham. Para estar aceitando qualquer tipo de ajuda e também orientar as pessoas, né, que tem esse tipo de ajuda dos 2 lados. Óbvio que sempre respeitando a crença e os valores daquela pessoa, né, mas acho que um pouco desse episódio aqui, né, desse tema, é também para, né, dar uma orientada para mostrar para você que tem várias opções, né, às vezes você é uma pessoa que está Sim. chegando aqui agora no canal, está vendo aqui agora o programa pela primeira vez, e ainda não tinha esse conhecimento, então agora a gente já falou aí de várias coisas, né, que você pode dar uma olhada, né, temos atendimento fraterno, que geralmente encaminha você para algum tipo de tratamento espiritual, se for um problema mediúnico temos grupo de educação, né, você vai ter que passar por todo o estudo, mas aí eventualmente Uhum. você vai cair no grupo de educação mediúnica, e aí também temos todos os recursos, né, da nossa sociedade aí, a gente tem terapia, a gente tem as terapias, né, que são, abertas, são você tem com acesso, né, sem necessariamente ter que pagar ou alguma coisa do gênero, então sempre tem um atendimento que você pode conseguir, e caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente sempre que puder ver, a gente tenta dar uma ajudada aí, mas, também dá uma procurada no Google, dá uma procurada em outras ferramentas, no site dos órgãos de saúde que a gente tem aqui no nosso país, à disposição, e tenta sempre manter a mente aberta, porque eu acho que esse é o maior ponto da gente conseguir manter a nossa saúde espiritual e física, é a gente estar com a mente aberta de que, cara, a minha saúde como um todo é influenciada por essas 2 coisas, então, vamos tentar de manter a mente aberta para tentar identificar as 2 coisas e tentar agir sobre as 2 coisas, e também, né, para poder equilibrar, não sobrecarregar uma coisa e sobrecarregar a outra, né, porque o espiritual pode sobrecarregar o físico e o físico pode sobrecarregar o espiritual. É Então, isso. a maneira é tratar as 2, né. É isso, perfeito, Matheus, falou tudo. Show. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês agora, né, tenham visto uma clareza aí sobre o que que é saúde espiritual, né, sobre o que é saúde física, ou como elas interagem, o que que o Espiritismo fala a respeito. Se você gostou desse assunto, deixa aqui embaixo o seu like. Também coloca aí nos comentários uma recomendação de tema, ou se você gostou mais, quer que a gente fale mais sobre temas como esse, coloca aí nos comentários, que a gente vai gostar muito. Se não for ainda inscrito no canal, se inscreva no canal para continuar recebendo nossos vídeos aí. E esperamos vocês para o nosso próximo programa, que, se Deus quiser, será de novo no estúdio presencial, mais uma vez lá na Comunhão Espírita de Brasília. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.